Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Que bom podermos começar mais um culto, mais uma live nessa quarta-feira da adoração. E você é muito bem-vindo, você é membro da igreja, você é congregado nosso. Nós já temos aqui, deixa eu ver, já temos aqui a família Monteiro Santos, Cláudio, Ziane, Samuel, Isaías, Daniel. Já temos aqui Diácono Kleber, boa noite, meu amado. Irmã Fátima, boa noite, irmã. Irmã Cristina Salles, Jardim, bênção, aleluia. Aqui também com a gente está meu cunhado Leandro, minha cunhada Valéria. Amém, boa noite, no nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmã Dirce, graça e paz. Irmã Vera, minha cunhada, graça e paz. Irmã Onilda, irmã Vilma, diaconisa Ana Cláudia, Ana Júlia, Jéssica Feitosa, aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje é quarta-feira e eu quero começar essa nossa live agradecendo ao Senhor. Hoje eu comuniquei aos nossos oficiais, no finalzinho da tarde, o presbítero Natanael me ligou e me informou do fato de que a irmã Noemi, a esposa dele, recebeu alta do hospital lá em Campo Grande e já se encontra em casa, né? Vai concluir a recuperação dela em casa. Então, nós louvamos a Deus por isso, por essa bênção. Fala aí, João Carlos Casais, homem de Deus, homem das caminhadas, aleluia. Nós louvamos a Deus por essa alta que a irmã Noemi teve, glorificamos a Deus por isso. Contudo, nós também temos uma nota triste, né? Queremos nos solidarizar mais uma vez com a nossa querida irmã Célia. Nós vínhamos orando pela irmã dela, Maria Madalena, e a irmã dela que estava com Covid. Já há algum tempo nós vínhamos orando aqui, pedindo a intervenção do Senhor. Aprove o Senhor recolhê-la. Então nós estamos orando pela família da irmã Célia, para que o Senhor console, para que o Senhor conforte o coração nesse momento de muita tristeza. A irmã Célia, ela tem um carinho muito especial, porque se não bastasse já a dona Maria Madalena ser irmã dela, a dona Maria Madalena foi a irmã mais velha do que ela, que cuidou dela, né? A criou desde muito novinha e ensinou a ela muitas coisas. Então, para ela foi como se tivesse perdido a própria mãe. Então, irmã Célia, nós transmitimos aí o nosso carinho a ela, no nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos estar orando por ela também. Dar as boas-vindas aí, irmão Adilson, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, meu amado. Irmã Zeneida, boa noite, querida. Irmã Kátia também já está aqui conosco, diaconisa Valéria, povo abençoado do Senhor. Domingo, irmãos, nós tivemos o retorno do nosso culto presencial e foi um culto muito abençoado. Foi um culto onde o Senhor nos brindou com um momento de adoração coletiva, né? As pessoas foram à igreja, então tivemos um momento ali de comunhão e breve, né? Com um distanciamento, mas adoramos ao Senhor, cultuamos, e eu procurei, né, até por conta da realidade, não estender o nosso culto. Nós acabamos o culto antes das 8h30. E eu, né, nesses domingos que vão se suceder, eu vou procurar fazer dessa forma, para que a gente não fique muito tempo confinados juntos ali, né? Então foi um tempo muito agradável, ver alguns irmãos, poder falar com alguns irmãos, foi algo assim muito bom, alegrou muito o meu coração e também o coração de alguns irmãos. Só para vocês terem uma ideia, a irmã Maria Iva, né, que é membro da nossa igreja, não tem muito tempo, ela compartilhou comigo que em um dia de culto, que seria, né, normal nosso, ela saiu da casa dela, tanta saudade que ela estava da igreja, ela saiu de casa,
foi lá para o portão da igreja, parou no portão da igreja e ficou ali orando. Orando, agradecendo ao Senhor pela igreja, orando pela igreja, pelo pastor, né, pelos irmãos, e depois ela foi embora para casa. Então, muito bom a gente poder voltar aos cultos presenciais. Contudo, como pastor da igreja, eu quero mais uma vez dizer aqui, tanto você, né, que está conosco nessa live hoje, você que vai ao culto presencial, como você que ainda não vai, ainda não tem segurança, ainda está um pouco preocupado, né, com toda essa situação, em nome do Senhor Jesus, se você tiver que sair de casa, se cuide, use a sua máscara, leve o seu álcool em gel, lave suas mãos, ao voltar para sua casa, evite aglomerações, né? Se você não precisar sair, não saia. Se tiver alguém que possa fazer isso por você, que essa pessoa vá. Se for possível, que vá uma pessoa ao mercado, à padaria, não precisa ir mais de uma pessoa, não é? E em nome do Senhor Jesus, muito em breve, nós vamos estar com a situação normalizada, para a glória do nome do Senhor, a alegria do nosso coração. Amém, querido? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Você fecha os seus olhos aí na sua casa, vamos agradecer a Ele por esse tempo e pedir que Ele fale conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, nessa live, para adorar o Senhor, para estudarmos um pouco da Tua Palavra, para que o Teu Espírito Santo fale conosco de uma forma profunda, real, de uma forma clara, no nome do Senhor Jesus. Que mais uma vez, Senhor, nós sejamos envolvidos pela Tua Palavra e possamos despertar para aquilo que é a Tua vontade. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, gera em nós fé, Pai, para que possamos crer naquilo que a Tua Palavra nos diz, colocar em prática e vivermos uma vida que vale a pena e que faça sentido. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abra sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Boa noite, Jean, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, lá em Atos capítulo 16, nós vamos ler do verso 19 até o verso 26. Eu quero lembrar você, eu vi aqui o Jean, próximo sábado nós teremos a nossa live da nossa juventude, nosso Ministério da Juventude. Então você que tem filhos, filhas, parentes, na idade, na faixa etária da juventude, né, que agora vai aí de 12, 13 anos até os 35 anos, avise a eles que nós teremos a nossa live, a Jéssica vai estar ministrando uma palavra e eu creio que o Senhor vai falar de uma forma muito tremenda e muito profunda também aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, no nome do Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 16, a partir do verso 19, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastavam para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente,
sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amados, esse texto é um texto tremendo, sobrenatural, é um texto que mexe comigo, é um texto que, sabe, me emociona, me alegra o coração, porque é um texto, amados, onde nós vemos pessoas como eu e você, tendo atitudes corretas, sabe, agindo de fato como homens de Deus, e por conta disso, vivendo algumas experiências poderosas e sobrenaturais. Esse texto, amados, o contexto aqui, capítulo 16, nós vemos Paulo na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, vai visitando algumas cidades e ele passa então pela cidade de Filipos, que é onde acontece esse episódio aqui que nós estamos lendo aqui e vendo agora. Quero dar boa noite a Tatiene e Fábio, são meus sobrinhos. Deus abençoe em nome de Jesus. A pastora também já entrou aqui, está vindo para casa, está no ônibus, mas está ligada na nossa live. Então, Paulo, amados, chega na cidade de Filipos e Paulo ali começa a ter algumas experiências. A primeira delas, você voltando à página, você pode ver isso depois com calma, você vai ver que Paulo tem a experiência aqui de pregar a palavra para Lídia. E o texto bíblico vai dizer que, no versículo 14 do capítulo 16, que o Senhor abriu o coração de Lídia para receber, para atender a palavra de Paulo. Paulo começa a viver algumas experiências tremendas. E o texto bíblico vai dizer para nós, no capítulo 16, no verso 16, que num determinado momento Paulo e Silas, eles se dirigiram para um lugar de oração. Eles queriam orar, falar com o Senhor. E no versículo 17 vai dizer que quando eles caminhavam atrás deles, ia uma jovem dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. No verso 16 a gente vê isso. E no verso 18 vai dizer que isso aconteceu várias vezes. Isso se repetiu por alguns dias, por muitos dias. Então chegou um momento que Paulo se indignou e ele virou-se para aquela menina. A Bíblia vai dizer que, voltando-se ao Espírito, olha que coisa tremenda. Paulo, ele se indignou com aquele negócio da menina, está dizendo, estes homens são homens servos de Deus, do Deus Altíssimo, né? Isso já começa a dizer para nós o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado com esse prazer imenso que nós temos pelo elogio, pelo tapinha nas costas. Não necessariamente os elogios e tapinhas nas costas significam de fato que é Deus que está fazendo, que é Deus que está gerando. Porque o texto aqui vai dizer que Paulo, ele discerniu que os elogios não vinham da parte de Deus, mas vinham da parte de um espírito. E diz o texto então que ele, voltando-se ao Espírito, ele disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E o que isso significa, irmãos? Isso significa que naquele momento Paulo arrumou um problema para ele. Porque aquela jovem, ela era adivinhadora. Ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E hoje nós sabemos como isso funciona. Como as pessoas gostam de ir num lugar onde tem profecia, onde tem revelação, onde tem pessoas que se dizem da parte do Senhor, dizendo o que vai acontecer, como será, como se dará. São os famosos eis que te digo. E nesse tempo aqui, isso já fazia sucesso. Só que o texto mostra para nós que tudo o que acontecia aqui nesse texto aqui era da parte de espírito maligno e não da parte de Deus. E Paulo, então, ao repreender aquele espírito maligno, ele trouxe prejuízo aos homens que estavam por trás daquela jovem
possessa de um espírito de adivinhação. O versículo 19 vai dizer assim, ó, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Paulo, usado por Deus, acabou com o lucro de alguns homens que se utilizavam do espírito maligno que estava na jovem para fazer adivinhações, para produzir fake news na vida das pessoas. E o texto vai dizer então para nós, amados, que isso se desencadeou numa série de violência, truculência contra Paulo e contra Silas, até o ponto de eles serem levados à prisão. E o texto vai dizer para nós, eu estou na introdução da minha mensagem, preste atenção que a minha mensagem hoje vai ser breve, mas vai ser objetiva e poderosa na sua vida. E então a atitude que Paulo teve de repreender o espírito maligno de adivinhação naquela jovem, redundou para ele em prejuízo humanamente falando. Paulo foi açoitado, Paulo foi arrastado, Paulo foi tido como um perturbador. O texto diz aqui que eles se referiram a Paulo e Silas como pessoas que estavam ali perturbando o ambiente, gerando confusão, gerando contenda, atrapalhando a realidade que eles tinham naquele lugar. E diz o texto então, lá no versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aqui, irmãos, eu vou começar a ministrar a palavra nessa noite. A atitude de Paulo, uma atitude de alguém da parte de Deus, uma atitude de alguém que era cheio do Espírito Santo, uma atitude de alguém que tinha autoridade espiritual para fazer o que fez, acabou levando ele para a cadeia, acabou levando ele à prisão. E diz o texto que ele foi levado para o cárcere interior. E o que isso aqui tem a ver comigo e contigo? Boa noite, irmã Célia, abençoada do Senhor. A glória do Senhor é sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue abraçado, irmã, no nome de Jesus. O que isso tem a ver comigo e contigo? O fato de Paulo e Silas repreenderem o espírito de adivinhação de uma jovem, por conta disso serem agredidos, arrastados e levados à prisão. Isso, amados, tem a ver conosco o fato de que Paulo e Silas, diante de uma realidade adversa, de cadeia, de prisão, tiveram uma atitude que mudou o contexto da história deles naquele momento. Quantos de nós aqui, amados, não estamos vivendo momentos desfavoráveis, desconfortáveis, momentos extremamente adversos? Quantos de nós? Quantos de nós não estamos nesse exato momento sofrendo por alguma situação, sofrendo por algum revés? Quantos não estamos? Paulo e Silas, amados, não eram diferentes de nós. A Bíblia vai dizer para nós que eles passaram por situações idênticas às nossas. Quantas vezes você já não se pegou questionando Deus e se questionando: poxa, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou na igreja, eu estou procurando me acertar, eu estou procurando viver o Evangelho na essência. Caramba, e as pessoas não entendem, as pessoas são injustas, as coisas vêm contra mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quantas vezes isso já não aconteceu contigo? O texto diz para nós, amados, que por serem usados por Deus, por exercitarem a autoridade espiritual que estava na vida deles, eles foram aprisionados. E no versículo 25, nós começamos a observar a reviravolta que houve naquela prisão. Porque, amados, muitas vezes nós achamos que o que estamos vivendo é por nossa causa, que o que estamos vivendo é para nós. Aqui nós estamos vendo uma realidade adversa. Mas quantos de nós, nesse tempo que se chama hoje, ao passarmos por situações favoráveis,
ao recebermos uma bênção, um elogio, um tapinha nas costas, uma bonificação, um prêmio, achamos que aquilo é por nossa causa. Quando nós olhamos para esse texto aqui, amados, nós podemos observar que, na verdade, o que Paulo estava vivendo e o que se passou com ele, não foi necessariamente por causa dele. Ouça o que eu vou te dizer no início dessa mensagem. O que você está vivendo não é por sua causa, mas é por causa de outros. Deus vai alcançar outras pessoas através da sua vida. Deus vai fazer de você um canal. Deus vai fazer de você uma ponte. Deus vai fazer de você um farol nesse tempo, no nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer para nós, amados, no versículo 25, que é onde eu quero basear a minha mensagem nessa noite, que Paulo e Silas tiveram uma atitude completamente fora da curva, irmãos. Completamente fora da curva. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, todo mundo reclama, está todo mundo murmurando. Esse tempo de pandemia gerou um caos mental. Todo mundo reclama de alguma coisa, todo mundo murmura de alguma coisa. Quem sai, reclama de quem sai. Quem não usa máscara, reclama de quem não usa máscara. Quem usa máscara, reclama de quem não usa máscara. Quem não sai, reclama de quem não sai. Nenhuma autoridade serve, nenhuma autoridade é justa, nenhuma autoridade é correta. Estamos vivendo um tempo louco, porque nós somos assim. E quando nós olhamos para o versículo 25, Paulo, após ser usado por Deus, após ministrar ali com unção, com graça, ser surrado, agarrado, arrastado, levado para a cadeia, olhe comigo, você que conhece a Bíblia, olhe comigo no versículo 25, a atitude que Paulo e Silas tiveram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmão, se essa mensagem hoje precisa ter um tema, o tema dessa mensagem é: a adoração te libera. A adoração te libera. Sabe, irmãos, porque quando nós olhamos para esse texto, seria a coisa mais natural, mais normal do mundo, mais justificável, dentro do nosso padrão de entendimento, Paulo e Silas reclamarem, Paulo e Silas murmurarem, Paulo e Silas questionarem o Senhor acerca do que estavam vivendo, do que estavam passando. Eles estavam na segunda viagem missionária. O que era a viagem missionária? Era a atitude de Paulo visitar lugares, levando a palavra, pregando o evangelho, salvando vidas, plantando igrejas. E Paulo havia acabado naquele instante de repreender um espírito maligno de adivinhação. Ou seja, ele libertara uma jovem. Ele devolver a essa jovem a sua família, porque certamente, aqui diz no verso 19, vendo os seus senhores o que lhes desfizera, que se lhes desfizera a esperança do lucro, certamente aquela jovem era mantida em cárcere, era cuidada ali para não voltar para sua casa, porque ela resultava em lucro, em dinheiro para os seus senhores. Paulo, ao repreender aquele demônio, ele faz com que aquela jovem possa voltar para a sua realidade, possa voltar para a sua vida, possa recomeçar a sua história. E isso causou indignação naqueles que ali estavam. Paulo, amados, após esse ato, Paulo é preso. E o texto vai dizer que Paulo começa, por volta da meia-noite, juntamente com Silas, a orar e a cantar. Sabe, irmãos, obviamente, adoração não é só cantoria, não é. Mas o louvor é uma das expressões de adoração. Quando nós louvamos a Deus, é como se nós estivéssemos adorando ao Senhor. Eu quero desafiar você nesse tempo, nesta noite, nesses dias que vão se suceder. Há algum tempo nós estamos vivendo aí esse caos da pandemia.
E dizem os especialistas que ainda está por vir coisas mais complexas, que não necessariamente a doença, mas o desemprego, tantas situações que vão vir por conta, né, dessa pandemia, um efeito cascata, um efeito dominó, como você queira chamar. E nesse tempo, amados, nós precisamos entender que o que nós precisamos fazer é entrar numa realidade de adoração. Porque a adoração, amados, é uma expressão de gratidão. Esses dias eu ouvi algo que mexeu muito comigo. Sabe, eu tenho o costume de agradecer a Deus, de agradecer as pessoas, até mesmo pessoas que, dentro da minha mentalidade, né, são, quando eu trabalhava em empresas e era chefe, pessoas que eram subordinadas a mim, eu solicitava a uma tarefa, a uma atividade, eu agradecia as pessoas. Esses dias, ouvindo alguém falar sobre gratidão, eu aprendi que agradecer por aquilo que se recebe não é gratidão, é educação. Quando nós recebemos algo, quando nós somos alvo de algo e agradecemos por aquilo, nós estamos simplesmente sendo educados. Mas gratidão, na verdade, é uma mudança de olhar. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo em Paulo e Silas exatamente isso, mudança de olhar. Porque Paulo e Silas, queridos, eles poderiam muito bem pontuar de 1 a 10 para Deus. Senhor, olha, primeiro ponto, eu resolvi fazer viagens missionárias, eu decidi doar a minha vida pela pregação do Evangelho. Número 2, eu decidi ir até onde eu puder, até onde me levarem. Número 3, eu decidi ser exclusivo para o ministério. Paulo, por exemplo, não era casado. Então, amados, ele poderia elencar alguns pontos para dizer para Deus: Senhor, eu não estou compreendendo por isso, mas o texto vai dizer que por volta da meia-noite, lá no cárcere interior, Paulo e Silas oravam e adoravam, louvavam a Deus. Sabe, queridos, a adoração, ela nos libera. Olha o que o texto vai dizer, queridos, no verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Ou melhor, as cadeias de todos. Olha o que a adoração faz. Porque a adoração é expressão de gratidão. E gratidão não é agradecer. Agradecer é educação. Gratidão é mudança de olhar. Paulo e Silas, ao contrário de olhar para o que as pessoas fizeram, disseram, para as atitudes que cometeram contra eles, eles preferiram olhar para aquilo que era positivo, para aquilo que era bênção, para aquilo que de fato eles tinham um Deus, eles tinham um Senhor. É por isso que Paulo vai dizer, né? Eu bem sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É por isso que Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, para o autor da minha fé, para o soberano, aquele que está diante de mim. Eu prossigo a minha caminhada, eu não paro. Porque Paulo, amados, ele resolveu viver uma realidade de gratidão, de mudança de olhar. Eu sei que talvez você tenha muitos problemas, muitas adversidades. Eu sei que talvez você não esteja compreendendo o que está acontecendo. Eu sei que talvez você não esteja entendendo esse momento da sua vida. E talvez isso já seja algo que perdure há algum tempo. Mas eu queria dizer para você que está aqui nessa noite comigo, nessa live, adore ao Senhor, porque quando oramos, cadeias são abertas. E o texto vai dizer para nós no versículo 24, assim, ó: este, recebendo tal ordem, o carcereiro, levou-os
para o cárcere interior. Existe um cárcere interior, ou melhor, existem prisões interiores. Sabe, amados, nós vivemos um tempo onde homens e mulheres de Deus, crentes no Senhor Jesus, estão sendo, sabe, sacolejados pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico e por tantos outros males que até anos atrás eram males que estavam fora da realidade da igreja, mas hoje estão dentro da realidade da igreja. Por quê, queridos? Porque nós resolvemos muitas vezes mergulhar na realidade da murmuração, do questionamento, sabe, do acalento, da decepção. Paulo tinha todos os motivos para questionar, para murmurar, para se lamentar, para chorar, para dizer que não quer mais. Mas Paulo teve uma atitude de mudança de olhar. Paulo agradeceu a Deus, ele orava e cantava louvores junto com o seu amigo, e as cadeias se abriram. Talvez você esteja se debatendo aí com alguns sentimentos, com alguns pensamentos. Eu ouvi hoje de um psicólogo o seguinte: a sua mente mente para você. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E talvez você diga assim: pastor, mas não é o coração? Mas quando a Bíblia fala de coração, irmãos, a Bíblia está falando do pensamento, está falando de mente, porque coração é um órgão que bombeia o sangue. Isso é uma coisa do homem que usou o coração como um órgão que fica situado no meio do corpo do ser humano e bombeia sangue para todos os lados. Então, o homem estabeleceu essa ideia de que o coração talvez seja o órgão das emoções, mas quando a Bíblia se refere, na maioria das vezes, ao coração, ela está falando de mente. A nossa mente é enganosa, irmãos. A nossa mente mente para nós. A nossa mente muitas vezes diz para nós que não vai dar, que nós não vamos conseguir, que as pessoas não nos amam, que as pessoas não nos merecem, que essa situação não é favorável. O que nós precisamos fazer é ser gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pela família, gratos ao Senhor pela igreja, gratos ao Senhor pelo trabalho, gratos ao Senhor pelo sustento, gratos ao Senhor pelos amigos, gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, queridos, quando nós mergulhamos numa realidade de gratidão, cadeias interiores se abrem, cadeias interiores se rompem. E veja, queridos, o texto diz que mesmo as cadeias se abrindo, todos estavam lá. Olha o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Porque quando houve o barulho, o estrondo, o terremoto, e as cadeias se abriram, o carcereiro pensou: vou morrer, porque todos os prisioneiros fugiram. Não. As cadeias se abriram. A realidade de Paulo ainda não havia mudado, queridos. Ele estava lá na prisão, na cadeia, no cárcere. Mas estando no cárcere, as prisões interiores se abriram. Paulo havia entendido, amados, o que é viver a realidade do Evangelho. É viver em gratidão. Os psicólogos vão dizer que quando nós entendemos que devemos viver uma vida de gratidão, uma vida de generosidade, uma vida de amabilidade, nós temos acrescidos em nós o nível da nossa ocitocina, que é o hormônio do amor, chamado pelos psicólogos, o hormônio do amor. Sabe, irmãos, Paulo e Silas estavam tão cheios de gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito já na vida deles, que não era um problema pontual. E olha que Paulo, irmãos, não teve problema pontual. Ele vai dizer que ele sofreu vários açoites.
mais de 30. Paulo sofreu naufrágios. Paulo teve que fugir algumas vezes, se esconder. Paulo foi picado por uma serpente. Paulo teve várias situações adversas. Mas Paulo era alguém grato. Paulo entendeu que gratidão não é educação, mas é mudança de olhar. O que é que te incomoda hoje? O que é que tira o teu sono hoje? O que é que faz o teu dia não ser legal hoje? Quais são as coisas que você tem olhado e não tem conseguido ver o que há de positivo? Seja positivo na sua vida. Você está vivo. Muitos de nós hoje, e com justiça, questionamos a quantidade de pessoas que morreram. Lamentamos por isso, nos solidarizamos as famílias, como no caso da nossa querida irmã Célia. Mas eu queria lembrar a você, meu amado e minha amada, você está vivo. Você tem a sua realidade. Faça como Paulo, que mesmo em meio à situação adversa, Paulo resolveu orar e louvar a Deus, agradecer ao Senhor, engrandecer o nome dele, exaltar a sua majestade, declarar que ele era Deus. Porque Paulo entendeu, amados, que a adoração é um antídoto contra a murmuração. Veja só o versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. É melhor orar e cantar do que se entregar ao murmúrio, ao lamento, ao queixume. Paulo entendeu que a adoração é um antídoto, porque a adoração é uma expressão de gratidão. Paulo entendeu que a adoração é a chave que abre as prisões da alma. Quantas pessoas levantam de manhã, amados? Alguns levantam nas primeiras horas. Tem gente que não consegue passar de 6 horas da manhã na cama. Tem gente que não consegue passar de 5 horas da manhã, 7 horas, e já levanta mal. Tem a sua casa, tem a sua família, tem a mão de Deus sobre a sua vida. Enquanto muitas pessoas nesse tempo têm perdido seus empregos, a pessoa está empregada. Não tem uma realidade, não tem outra. Mas, irmãos, olhem para as coisas que vocês têm. Vamos olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado. No nome do Senhor Jesus. Sabe, nós não temos a obrigação de nos estressarmos, de questionarmos, de murmurar. A adoração é a chave que abre as prisões da alma. O cárcere interior foi aberto. Foram todos liberados, estavam todos livres por causa da adoração. É por isso que, como pastor, eu sempre conclamo as pessoas a adorar na igreja. Enquanto está na igreja, na comunhão dos santos, sabe, louvar ao Senhor e adorá-lo. Eu tenho um desejo no meu coração, mas de que a cada dia o nosso ministério de louvor lá na igreja cresça, amadureça, sabe? E a gente possa ter nos momentos de louvor ali, sabe, uma sinergia entre o povo e o Deus desse povo, entre esse Deus que nós adoramos e o seu povo. Fazer no momento de louvor, um momento de adoração, sabe, como expressão de gratidão, ao invés de pensar no problema que ficou em casa, na dificuldade que veio comigo até o portão da igreja, no carro que bateu, que furou o pneu, no ladrão que roubou, no problema que aconteceu, no diagnóstico do médico, nós agradecermos ao Senhor, sabe, adorando a Ele, mudando o nosso olhar, olhando para aquilo que Ele tem feito no nome do Senhor Jesus. Porque Paulo entendeu também que a adoração produz alegria e contentamento. Olha o versículo 34, o que vai dizer: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, o texto vai dizer aqui do verso 26 até o 34, que porque Paulo e Silas resolveram
agradecer a Deus, sabe? Declarar a sua gratidão ao Senhor. Ou seja, a mudança de olhar deles, ao invés de olhar para o fato de que os arrastaram, que os agrediram, que foram violentos com eles, eles preferiram olhar para o fato de que Deus era sobre a vida deles, de que eles tinham um chamado, de que o Senhor os estava conduzindo. Aquilo fez com que as cadeias fossem liberadas. E ele então, ao falar para o carcereiro, fica tranquilo, não te faça mal nenhum, porque todos estão aqui. O carcereiro, ele quis receber a Jesus como Senhor da sua vida. E diz o texto que Paulo pregou para ele, disse para ele: se creres, serás salvo, tu e a tua casa. E o texto vai dizer, amados, que ele pregou e aquele homem e todos os de sua casa entregaram suas vidas ao Senhor. Ou seja, houve grande alegria e contentamento por causa de uma atitude de adoração, por causa de uma expressão de gratidão em meio à adversidade. Quantos de nós, amados, eu já fiz isso. Quantos de nós dizemos para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou te devolver isso, eu vou fazer aquilo. Paulo e Silas ainda estavam presos, amados. Ainda não havia possibilidade de soltura deles. Ainda não havia um advogado questionando lá para que fosse liberado um habeas corpus pelo Ministério Público daquele lugar, para que o juiz do STJ lá de Roma liberasse eles daquela cadeia. Não, eles estavam presos, tinham sido surrados, suas roupas rasgadas, mas lá naquele ambiente, por volta da meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus. Eles adoravam ao Senhor. Eu quero desafiar você hoje a viver essa realidade de gratidão, mudança de olhar. Olhe para as coisas positivas, olhe para as coisas boas. Você, meu amado, que ainda é filho, filha, que vive com os seus pais. Talvez você reclame tanto dos seus pais, das atitudes dos seus pais, dos comportamentos dos seus pais. Vocês não são inimigos, vocês só são de gerações diferentes. Sabe, agradeça a Deus porque você ainda tem pais. Tem o seu pai, tem a sua mãe, ou tem o seu pai, ou tem a sua mãe. Agradeça a Deus, seja grato a Ele pelo que você tem. Não fique murmurando por aquilo que você ainda não conseguiu. Hoje, muitos de nós vivemos murmurando por aquilo que ainda não tivemos. Esses dias eu ouvi uma expressão que me chocou. Estamos aí nessa realidade de... dessa... Como é que é o nome? Pandemia? Não, a gratificação emergencial. É gratificação? Saque emergencial. O saque emergencial em R$600, não é? Uma pessoa pegou, pôs isso na internet, recebeu R$1.200, espalhou os R$1.200 assim, gravou o áudio, xingou um palavrão e falou assim: agora eu só quero ver quando é que vai vir o outro. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial. Minha secretária está me ajudando aqui. O auxílio emergencial. Sabe, irmãos? A pessoa recebeu o auxílio. Ao invés dela pegar aquele auxílio e agradecer a Deus por ter recebido aquele auxílio de R$1.200, ela tinha direito a 1.200, quando muitos só têm direito a 600. Ao invés de agradecer, sabe, de ir no mercado, fazer compras, de pagar contas e falar: Senhor, louvado seja o teu nome, porque tocou no coração de alguém para isso chegar até mim. A pessoa soltou um palavrão e falou: agora eu quero ver quanto tempo vai levar para chegar o outro. É o tempo em que vivemos. E aí nos questionamos: por que tanta enfermidade? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? A gratidão gera cura, a gratidão gera liberdade, a gratidão gera contentamento, a gratidão gera alegria. E a adoração é uma expressão de gratidão. Todas as oportunidades que você tiver para adorar o Senhor,
Adore. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 4, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor procura pessoas que vivam uma realidade de mudança de olhar, que parem de olhar para as coisas negativas e ruins, porque problema todo mundo tem, meu amado e minha amada. Dificuldade todo mundo tem, adversidade todo mundo tem. Ontem eu levei o meu cachorrinho, o Bidu, que já está famoso para vocês, né? O Bidu, alguns conhecem ele só de ouvir falar, mas um dia os seus olhos verão ele, em nome de Jesus. Eu levei o Bidu para fazer a tosa, para dar um banho nele. Bidu, né? Come ração, bebe aguinha, faz o cocôzinho dele ali no jornal, o xixi a gente recolhe, bota um jornal novo, né? É o dono da casa, fica pra lá, pra cá, todo mundo quer ele, todo mundo abraça ele. Quando ele toma banho, então fica cheirosérrimo, né? A Jéssica pega ele, a Jéssica beija ele, irmão. Ele lambe ela, é uma loucura, aleluia. Né? E aí, irmãos, eu fui, deixei ele lá, quando eu fui buscar, a menina falou pra mim, olha, tinha 7 formigas vermelhas andando nele. Eu tirei todas elas, mas ele está todo picadinho de picadas de formigas. Problemas, irmão. Até o meu cachorrinho tem. Problemas, todo mundo tem. A gente deu carinho para ele, tadinho, a gente cuidou dele, ficou atento para ver se ia precisar de algum remedinho, né, antialérgico, mas não foi preciso. Então não se foque no problema, mas se foque na bênção. Se foque naquilo que Deus fez de forma plena, completa. Se foque naquilo que o Senhor tem dado a você, no nome do Senhor Jesus. Porque a glória de Deus é muito maior do que os nossos problemas. Paulo mesmo vai dizer, Paulo era alguém que tinha mudança de olhar tão clara, tão patente na vida dele, que é Paulo que vai dizer, os problemas do presente não podem se comparar à glória do porvir. Sabe, Paulo, em outras palavras, Paulo está dizendo, não se foque nessas lutas, mas contemple o que ainda vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja, nós vamos viver com Ele eternamente, nós vamos viver com o Senhor, vamos adorá-lo e vamos ser abençoados nele. Sabe, amados, eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu, particularmente, estou terminando a minha mensagem, eu luto com ansiedade, né? Eu quero ver as coisas acontecerem rapidamente, sabe? Né? Quem me conhece de perto sabe que isso é verdade mesmo. E eu, por conta disso, se eu deixar, muitas vezes eu olho apenas para as coisas negativas e dou atenção para a minha mente, a nossa mente. Os psicólogos dizem, ela mente para nós. A sua mente mente para você. Olhe para a palavra. A palavra diz que o Senhor está contigo todos os dias. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou citando para você só expressões do apóstolo Paulo. Alguém que entendeu o que era gratidão. Alguém que entendeu que é preciso mudar o olhar. Ainda que você tenha um dia difícil, um dia de luto, um dia de dificuldade, um dia de adversidade, olhe para aquilo que é positivo, olhe para aquilo que é abençoador, olhe para aquilo que é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Eles foram presos, sim. Foram maltratados, sim. Foram humilhados, sim. Foram levados à cadeia, sim. Mas no meio de tudo aquilo eles adoraram. Eles foram gratos a Deus, porque apesar de a glória do Senhor estava na vida deles. Viveram uma experiência poderosa, sobrenatural. Viram pessoas sendo libertas e curadas. Tiveram prisões interiores sendo abertas. E experimentaram o que Deus tinha para a vida deles.
Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa poderosa para você. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver isso em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém, querido? Temos algum pedido hoje? Hoje não temos nenhum pedido, talvez seja porque eu não pedi no início, né? Eu não lembrei de falar, mas nós vamos terminar orando, falando com o Senhor. Você aí que tem a sua luta, a sua adversidade, né? Esse momento é um momento para a gente falar das lutas, das adversidades, dos reveses da vida, né? A gente fala com o Senhor. Mas é o próprio apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, fazei conhecidas de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 8. Leia, medite nesse texto, deixe o Espírito Santo de Deus chacoalhar você. Eu sei que muitas vezes a gente, quando percebe, já reclamou, já murmurou, mas isso também é uma questão de exercício. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele teve que exercitar. Muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo teve aquela experiência de Damasco e saiu pregando. Não. O apóstolo Paulo teve aquela experiência no caminho de Damasco. E a partir dali, ele passou 10 anos sendo preparado, sendo discipulado, para então poder sair e pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar comigo aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela casa. Obrigado, Senhor, pelo pouco, pelo muito. Obrigado, Senhor, por aquilo que muitas vezes nós não valorizamos, mas nós temos, e foi o Senhor que nos concedeu. Obrigado pelo pai, obrigado pela mãe, obrigado pela esposa, pelo marido, obrigado pelos filhos, Senhor, obrigado por essa sogra, obrigado pela nora, obrigado pelo genro, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, obrigado pela igreja que temos, obrigado, Senhor, por cada membro, obrigado pelos oficiais, obrigado pelo pastor da igreja, obrigado pela pastora, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. E Deus, eu quero te dizer nesta noite, Senhor, que eu resolvi na minha vida não apenas agradecer, ser educado com o Senhor, te agradecer pelo bem que o Senhor tem me feito, mas, Senhor, eu me comprometo no nome de Jesus, eu, Hudson, em viver uma realidade de mudança de olhar, procurar não olhar para as coisas negativas, para as coisas ruins, para os problemas, e me focar, Senhor, nas coisas boas que o Senhor tem feito, nas coisas que o Senhor tem trazido até a minha vida, nas coisas que o Senhor tem proporcionado à minha casa. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas e das adversidades, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem nos levado em vitória e em triunfo. Obrigado por essas quartas-feiras, Pai, da adoração. Obrigado, Senhor, pelos domingos pela manhã, pelos domingos à noite. Obrigado, Senhor, pelas terças-feiras, Pai, a nossa consagração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que vai vir depois da pandemia, Senhor. Deus, nós vamos voltar a realizar algumas atividades, Senhor, que vão glorificar o Teu nome e vão alegrar o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque apesar dessa situação, nós podemos sonhar, nós podemos, Pai, vislumbrar futuro. Obrigado, louvado seja o Teu nome e exaltado em nome do Senhor Jesus. Senhor, entra em cada casa, em cada lar, toma cada irmão, cada irmã. Deus, em nome do Senhor Jesus, gera em nós um coração agradecido.
no nome do Senhor Jesus. Nos dá uma noite na tua presença, refrigera a nossa alma, transforma a nossa realidade. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Lembrando então, irmãos, próximo sábado, a live da nossa juventude, nosso Ministério da Juventude, às 19h30. Estará sendo realizada essa live, né? A pregadora Jéssica Feitosa vai estar ministrando a palavra, né? E eu quero crer que Deus vai falar ao teu coração também. Domingo pela manhã, nossa live, nossa manhã com Deus. E à noite, nosso culto presencial lá na igreja. Então você, né? Eu gostaria até de fazer um desafio a você. Você que é membro da igreja, que domingo vai estar na igreja. Mande para nós. Mande pro zap da igreja, né? IEC Querigma. Mande assim, ó, pastor, eu irei com a minha família. Pastor, eu vou. Né? Mande pra gente, em nome do Senhor Jesus, pra gente saber que você vai. Até porque eu quero lembrar você, né? Para não ficar aquela coisa assim, eu não vou não, porque talvez não tenha lugar para todo mundo e tal. Então, se você mandar para nós dizendo que você vai, a gente pode observar, e porque eu vou ser sincero para você. Eu, no primeiro momento, pensei que ia pouca gente, mas a igreja encheu, irmãos. Todos os lugares, se não me falha a memória, nós ficamos com 2 cadeiras só, sem pessoas sentadas. E como eu e a pastora estávamos em pé, ela lá na porta, recebendo os amados com álcool, né, 70%, borrifando o álcool, e eu lá no altar pregando, né? Se nós 2 sentássemos, não ia ter lugar para ninguém. Então mande para nós, pastor, eu vou, pastor, nós vamos. Ó, minha família, nós somos 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, te dê graça. Também, a Jéssica está me lembrando aqui muito bem, 10 horas do domingo, coladinha a nossa manhã com Deus, temos a live das nossas crianças, né? Live Querigma Kids. A diaconisa Fernanda vai estar ministrando, né? Com a unção que o Senhor deu a ela, a autoridade que ela tem, é uma bênção, e eu creio que vai abençoar muito as nossas crianças. Meus netos aqui assistiram, cantaram as musiquinhas, eu cantei, poxa, olha que bênção, né? Até eu cantei, aleluia, glória a Deus. Então, você é nosso convidado para estar conosco. Ore pela igreja, ore pelo pastor, pela pastora, ore pelos nossos oficiais, ore pelos nossos congregados e receba o nosso abraço, nosso carinho, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Irmã Célia, que o Espírito Santo de Deus continue abraçado à irmã. A irmã mora no nosso coração. Deus abençoe. Tchau.